Fala cambada, beleza? Eu sou o Éder, sejam todos bem-vindos ao canal Papo de Caranga e hoje eu trago esse vídeo aqui para explicar aí para vocês como foi viajar de X-Max 250, uma viagem que foi a minha viagem mais longa até hoje de moto. No total foram 3.000 quilômetros entre ida e volta, 1.500 para ir, 1.500 para voltar. E eu vou explicar para vocês aqui os prós e os contras de viajar com a X-Max 250, que é uma moto concebida aí para o uso urbano, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês um card com a playlist da viagem que eu fiz para o Nordeste, tá? Então acompanhem primeiro essa viagem, depois vocês vêm para esse vídeo. Nesses vídeos que eu fiz da viagem, vocês vão perceber muito do que eu vou falar aqui, tá? Então eu vou começar aí pelos prós, tá, da viagem de X-Max 250. O que eu percebi, tá, viajando com essa moto? Quando eu me planejei para viajar com essa moto, eu já tinha em mente que eu não ia usar nenhum acessório além do que vem na X-Max mesmo de fábrica, né? Eu gostaria de viajar usando o baú que tem embaixo do banco, sem colocar baús adicionais. Foi isso que eu fiz. Então, para você que vai viajar sozinho, a X-Max, em relação a espaço, atende muito bem. É possível, é totalmente possível fazer uma viagem de X-Max utilizando só o espaço que ela tem interno, tá? Então dá para colocar tudo, tá? Dá para levar capa de chuva, dá para levar mala. Se você for viajar sozinho, obviamente você não vai levar uma mala grande, né? Você precisa aí ser comedido, ser contido para levar suas coisas, né? E só que o espaço atende bem. Os porta-luvas foram essenciais, foram fantásticos, né? Até porque no trajeto que eu fiz pela BR-101, ida e volta, são muitos pedágios, né? Então toda hora você tem que ter o dinheiro à mão ali, e se eu não tivesse aquilo, seria um pouco mais trabalhoso, né? Com relação à moto em si, comportamento da moto, é uma moto que atende muito bem. Em ultrapassagens eu não tive dificuldade. Eu não tive dificuldade em manter a velocidade da pista, em alguns trechos 120 por hora, poucos trechos, né? Porque pela BR-101, para quem conhece sabe que a maior parte do tempo é 100 por hora, 110, então a moto vai e você vai confortável, tá? Nessa velocidade. E o que deixa isso mais confortável, sem dúvida, é a bolha. A bolha, eu ajustei, como eu tenho 1,80 m, eu ajustei ela para uma posição mais alta, e isso me possibilitou um conforto assim tremendo, não tem nem explicação. Se eu fosse fazer essa mesma viagem com a moto sem a bolha, eu teria sofrido um pouco mais, tá? Gera um pouco de turbulência no capacete, mas é algo que não incomoda, pelo menos não me incomoda, né, com relação a viagens de moto. Então só o fato de tirar aquele vento do seu peito, tá, de ficar te empurrando para trás, isso ajuda em muito, e foi talvez o que tenha me possibilitado a fazer 800 km por dia nessa viagem, né? Com relação à suspensão dianteira, né, mais uma vez suspensão dianteira da X-Max, eu já havia feito a substituição do fluido a primeira vez, tá? Vou deixar o card aqui do vídeo que eu fiz quando eu fiz a substituição do fluido da X-Max, tá? Que foi feito na Yamaha. Quando eu fiz essa substituição, o fluido estava abaixo do nível, então foi substituído pelo mesmo fluido e colocado no nível certo. Isso aumentou muito o conforto. Só que por ser um fluido de viscosidade muito baixa, que eu considero muito baixa para o nosso tipo de asfalto, a suspensão trabalha um pouco mais. E isso acabou causando aí o vazamento aí nos retentores, tá, da bengala, principalmente andando lá em Porto Seguro e em Trancoso, né, que as ruas são de pedra, são um pouco mais acidentados, andando com peso, porque era eu e lá eu encontrei minha esposa e ela andava comigo na garupa, então isso acabou causando acabou danificando os retentores da suspensão da X-Max, e posteriormente, quando eu cheguei de viagem, eu tive que substituir, tá? Mas atendeu bem. Com relação à pré-carga da mola, eu ajustei para o nível 3, porque em rodovia eu gosto dela um pouco mais firme.
Chegando lá, quando eu ia sair com a minha esposa, eu ajustava ela para o nível 5. Não tem a menor necessidade de trocar a suspensão traseira da X-Max antes do tempo, só quando ela realmente estiver com desgaste, porque ela atende bem, em nenhum momento deu final de curso. Com relação à posição de pilotagem, a posição de pilotagem da X-Max, para um cara de 1,80, na posição sentada, ela é confortável até determinado ponto. Tá? Eu tenho as pernas muito compridas, então eu não consigo usar aquela plataforma superior da X-Max para deixar as pernas um pouco mais esticadas, porque minha perna fica mais dobrada do que se eu estiver na posição sentado normal. Essa posição para viajar é uma posição um pouco incômoda, tá? Principalmente porque o guidão da X-Max é um guidão baixo, fica muito abaixo do ombro, né? Então, quando você pilota por muitas horas, isso começa a incomodar. Você não tem muito o que fazer. Tá? Então isso foi realmente um pouco incômodo. É uma posição que talvez se eu tivesse feito menos quilômetros por dia não teria incomodado tanto. Né? Mas como eu fiz aí 800 quilômetros por dia mais ou menos, a média, acabou incomodando sim, incomodou um pouco. Tá? Agora falando um pouco dos contras, tá? da X-Max. Quando eu fiz a viagem, eu já sabia que eu ia enfrentar algumas situações incômodas, né? A posição de pilotagem é uma delas, né? E a distância que eu me programei para fazer por dia, que eu achei que seria tranquilo, não foi. Então o que aconteceu? Como eu disse aí anteriormente, a posição da X-Max não é uma posição muito confortável para viagem, para quem é muito alto, pela impossibilidade de esticar as pernas, e para o final do dia você começa a fazer muito mais paradas, né? O banco da X-Max, apesar de ser confortável, é um banco bem firme, né? Ele é amplo, ele é grande, mas ele é bem firme, então isso acaba te deixando muito dolorido, né? No trajeto, acaba incomodando demais. Se você for fazer uma viagem longa, compensa investir naqueles banquinhos de gel, porque isso vai fazer total diferença na sua viagem, tá? E com relação à posição dos braços, né? Eu achei também que ficou um pouco desconfortável. É uma moto de guidão baixo que não te possibilita muito aumentar, né, o tamanho do guidão, por ser uma scooter, enfim, né? E isso acaba que atrapalha um pouco. Quando eu estava com a X-Max nessa viagem, eu já sabia que no meio do caminho eu ia precisar parar para fazer uma revisão, né? Porque já estava batendo a revisão aí eu já tinha feito a revisão de 1.000, já tinha feito a revisão de 5.000, então eu precisava fazer a revisão de 10. Eu me programei, entrei em contato antes e no retorno da Bahia para cá, eu fiz a revisão em Teixeira de Freitas, na Bahia, na Yamaha de lá. Então eu liguei com antecedência, agendei, fui super bem atendido e a revisão demorou aí em torno de 4 horas. Então eu parei às 8 da manhã no retorno da Bahia para São Paulo, fiquei das 8 a meio-dia esperando, aguardando a revisão, falei para eles que eu estava em viagem, então eles foram super atenciosos, fizeram duplo check em tudo e depois eu segui viagem até o Espírito Santo. Então, quais foram os trechos que eu percorri? Eu saí de Arujá, fui até o Espírito Santo, parei para dormir, foram 800 e poucos quilômetros aí. E do Espírito Santo, eu segui para Bahia, para Porto Seguro. No dia seguinte, rodei mais 800 e tantos quilômetros, tá? 700 e poucos quilômetros, total deu 1.500 e pouquinho aí. E na volta eu fiz a mesma coisa, só que na volta eu parei em Teixeira de Freitas, fiz a revisão e isso fez com que eu tivesse um trecho um pouco mais curto no primeiro dia de viagem de retorno. E eu tive que compensar isso no segundo dia. Quais foram os meus erros nessa viagem? Primeiro, estipular e colocar como meta uma quilometragem de viagem por dia. Aí já fica uma dica para quem quer viajar de moto, para quem quer começar a viajar. Para quem viaja, já sabe mais ou menos o que eu vou dizer, mas o correto é você estipular aí uma quantidade de horas para você rodar no dia. Então você coloca aí que você vai rodar 8, 9 horas por dia e joga isso na quilometragem. Isso aí vai dar algo em torno de 500 km por dia, tá? No asfalto.
falando de asfalto, falando de rodovia, não estou falando de estrada de chão, que aí o cenário já muda completamente, tá? Mas é o ideal, porque é extremamente desgastante e cansativo viajar de moto. Na ida eu não tive tanto perrengue, eu tive que parar muitas vezes para pôr capa de chuva, que eu peguei muita chuva para ir. No retorno, no segundo dia principalmente, eu cometi um grande vacilo. Peguei uma chuva muito forte, a partir de Resende, já estava na Dutra, tive que parar por um período. Eu já estava todo encharcado, porque quando eu parei para a capa de chuva, a chuva já tinha me pegado, então eu vesti a capa já com a roupa molhada. A viagem se tornou mais lenta e mesmo estando já perto de casa, a uns 300 quilômetros de casa, eu deveria ter parado naquele momento, encerrado a viagem ali e continuado no outro dia. Eu não tinha necessidade de chegar naquele dia em casa. A minha preocupação maior era chegar lá, em Porto Seguro, na data que eu havia previsto, porque para poder aproveitar melhor a viagem, né? No retorno, eu cometi esse grande vacilo, eu não respeitei a condição do tempo, eu não respeitei os meus limites. E acredito que eu também não tenha respeitado os limites da moto, porque eu passei muito tempo nesse trajeto e já estava escuro, rodando embaixo de chuva muito forte, atrás de caminhão, ou seja, o cenário era perfeito para acontecer alguma coisa, acontecer um acidente. Felizmente não aconteceu, mas eu deveria ter tomado esse cuidado. Se você não acompanhou a playlist da viagem, acompanhe, tá? E eu vou deixar o link desse último dia de viagem aqui para vocês verem um perrengue que eu passei. Eu tive que parar de gravar em um momento, depois eu gravei um vídeo posterior informando que eu já tinha chegado bem, enfim. Mas esse cuidado você tem que ter. Então, se você quer viajar de X-Max, tenha em mente que é uma moto boa para viagem, vai te atender. Vai viajar com garupa, você tem que ser um pouco mais comedido, porque apesar de ser uma moto boa para viagem de velocidade, é uma moto 250. Em alguns trechos, sozinho você consegue fazer ultrapassagem até confortavelmente. Com garupa, você vai sofrer um pouco. E saiba também que é uma moto que até determinado ponto é confortável para viajar, mas tem ali suas características, né? Não é uma moto estradeira, né? Não foi concebida para isso e você vai ter que se adaptar. Se você respeitar seus limites, os limites da moto, os limites do tempo, você vai fazer a viagem com a X-Max para qualquer lugar que você quiser, tá? Obviamente que você não vai fazer um trecho de off-road com uma X-Max, né? Ela não tem altura para isso, ela não tem pneu para isso, enfim. Você pode pegar alguns trechos de terra, isso é normal, isso a gente sempre vai encontrar, Brasil afora, mas não é uma moto de off-road. Não pense que você vai para o Jalapão, por exemplo, de X-Max, porque você não vai, tá? Então é só tomar esses cuidados e aproveitar a viagem, beleza? Para quem não sabe, eu tô com um site, o papodecaranga.com. Então entre lá, é um blog, todos os assuntos que eu trago aqui no vídeo tem lá no blog com um pouco mais de detalhe. Há coisas que eu não consigo trazer aqui no vídeo para vocês, eu levo lá no blog. E é importante que vocês visitem para dar esse apoio aí para o canal que eu quero que volte a crescer, né? Eu dei uma estacionada, dei uma parada, mas eu estou retornando e eu quero fazer isso acontecer e eu preciso da ajuda de vocês. Se você me acompanhou até aqui, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir no Instagram, @papodecaranga. Beleza? Deixa aí seu comentário, se você gostou, se você não gostou, por que você não gostou. E se você tem uma ideia e gostaria de ver essa ideia, que eu transmitisse essa ideia através de um vídeo a respeito de motos e carros, deixa aqui no comentário. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.